Vamos de mais uma coletiva do Renato Gaúcho. Dessa vez São Paulo 3, Fluminense 1. Eu juro que eu não tô abrindo a coletiva, vocês vão perceber pelo painel, eu não tô abrindo a mesma coletiva. Mas vamos lá. Entendeu, Renato? Isso aí, entrevista do técnico, Renato. Boa noite, Renato. Cauã Tinoco, do Jornal da KTO 1902. Renato, essa é a quarta derrota do Fluminense desde o retorno no Mundial. E nesses 4 jogos você mexeu muito a equipe, pelo desgaste físico, pelo controle de carga, enfim. Na sua análise, essas várias alterações em esquemas e em peças também não estão fazendo que esse time fique prejudicado, talvez por uma falta de entrosamento, uma falta de sequência de um time titular? Você acha que isso não pode ser um agravante? Cara, tem uma dificuldade aí em relação a coletivas fora de casa. Deixa eu explicar isso pra vocês, que eu acho que é válido explicar aqui. O Calvão foi o primeiro a fazer pergunta, né? Eu não fui pra coletiva porque eu tava na zona mista, o Calvão foi pra coletiva, a gente tem uma empresa justamente para poder cobrir todas as áreas. Na quarta-feira eu vou estar na coletiva e o Lessa na zona mista, no jogo lá após o jogo da Copa do Brasil. E existe uma dificuldade da coletiva que é o seguinte: a primeira pergunta, ela é basicamente, você pode virar e perguntar bem assim: Renato, você consegue dar 2 mortais para trás porque o dólar equivalência ao euro não importa muito a cor da cortina? O Renato vai virar e vai responder bem assim para você: achei que foi um bom jogo, achei que foi um jogo ruim. Ele vai fazer a análise dele do jogo e vai quase que dar ignorada na tua pergunta. Então tem essa dificuldade em relação a ser a primeira pergunta. E aí qual que é a dificuldade que eu falei em relação a fora de casa? Que normalmente a assessoria do Fluminense dá o microfone para fazer a primeira pergunta àquele repórter que cobre já o Fluminense. Como só a gente viaja para cobrir o Fluminense, normalmente só tá a gente lá e a gente fica com a porcaria da primeira pergunta nos jogos fora de casa. E aí percebe que a pergunta do Cauã é boa, ela tem profundidade e a resposta... Para esse momento do Fluminense? Obrigado. Bom, aí tem que... Porque o Renato até vai começar respondendo, né? Mas a pergunta do Cauã é boa porque, assim, vamos lá, temas que vocês ficam mandando a gente perguntar. Esse negócio de ficar poupando o time, o Cauã pergunta. Esse negócio de ficar poupando o time, não vai desentrosar o time? Isso não é um problema? Se colocar na balança, você vai ver o que é melhor. Você colocar, basicamente, quase sempre os mesmos jogadores em campo e estourar os jogadores. Eu sempre falo para vocês que eu tenho um grupo e tem que dar oportunidades para todo mundo. Até porque eu preciso sempre de uma equipe relativamente mais descansada do que da última partida. É um risco que se tem em mudar, mas lá no Mundial praticamente a gente estava fazendo a mesma coisa. Cara, até aqui, a resposta do Renato, ela estava sincera, eu discordava da conclusão, mas ela estava sendo sincera, falando: olha, eu sei que eu não vou entrosar o meu time. Eu sei que quando o time entrar para jogar, ele vai errar muito mais fácil, porque ninguém se conhece, o time não se conhece, o time não joga junto. Mas eu entendo isso, sabendo disso, eu prefiro isso do que lesionar os meus jogadores. Eu discordo porque eu acho que está visivelmente que isso não está dando certo. É melhor a gente ter uma lesão por jogo e a gente está jogando sempre com os nossos melhores jogadores do que daqui a pouco a gente está eliminado de tudo, né? Dito isso, até aí a gente tinha discordância, ele tinha argumento. Quando ele volta para isso daqui, ó, ele diz que no Mundial o time estava jogando assim, aí eu vou ter que... Peraí. A gente fez isso uma vez contra uma Melodia. Uma vez contra uma Melodia. E estava todo mundo sendo elogiado, tanto o esquema quanto os jogadores que estavam jogando. Eu sei que a gente precisa melhorar, continuar trabalhando. Há 2, 3 semanas atrás estava tudo maravilhoso. São os mesmos jogadores, mesma comissão técnica, mesma diretoria. Então agora tem que ter muita calma nessa hora aqui. Então, tem um ponto aí. Tava tudo maravilhoso porque a gente tinha questões de resultado. Você tinha jogadores em fases boas. Não é que o resultado não veio uma vez, o resultado não veio 5 vezes. E aí tem um outro detalhe. Não são os mesmos jogadores. Não são. O Fluminense perdeu o John Arias. Isso não é pouca coisa, não. Não adianta achar que está tudo errado. Não está tudo errado. Que a gente precisa melhorar? Sim, sem dúvida alguma. A gente vai continuar trabalhando. E nunca vai ser uma resposta também, genérica. Que eu falei que está todo mundo teve férias, todo mundo teve uma pré-temporada, todo mundo recuperou seus jogadores, a maioria dos clubes. E o Fluminense não teve um dia de folga sequer. Teve um dia na volta. Aí, assim, o Fluminense foi eliminado na terça-feira. Eu estava em Nova York. Na terça-feira, o Fluminense foi eliminado. Eu saí de Nova York, eu fui de carro de Nova York a Orlando. Joga no Google Maps aí pra você ver. 1.500 quilômetros. Se você botar aqui no Brasil, acho que é mais ou menos Rio de Janeiro até Salvador de carro. Eu fiz esse trajeto inteiro, dormi, peguei um voo de Orlando pro Panamá, do Panamá pro Rio de Janeiro,
Cheguei em casa. Quando eu cheguei em casa, o Fluminense ainda não tinha saído de Nova York. O que o Fluminense ficou fazendo em Nova York? Ficou treinando? Ficou o quê? Ficou jogando? O Fluminense jogou no dia seguinte? Não era o Fluminense, não era o Real Madrid, era o Fluminense. Tem vídeo do Diogo Defante lá pela Casa TV entrevistando o pessoal passeando. Isso é o quê? Isso é trabalho? Não é. O Fluminense estava de folga em Nova York. O Fluminense só voltou na sexta. Foi eliminado na terça, só voltou na sexta. A quarta e a quinta foram o quê? Porque a sexta, beleza, foi o voo de volta. A quarta e a quinta foram o quê? O Fluminense é eliminado na terça e volta a treinar na segunda. Gastou um dia aí que foi a viagem de volta. Então a gente está falando de quarta, quinta, sábado, domingo. Eu não estou falando que é um monte de folga, que é uma maravilha de folga. Mas o Renato precisa falar coisas que têm lógica. Teve um dia de folga, é mentira. O Fluminense teve pelo menos 4. 2 em Nova York e 2 no Rio de Janeiro. Pelo menos. Então o desgaste é muito grande. E detalhe, e perdeu 2 jogos agora para 2 times que também estavam no Mundial. Palmeiras e Flamengo. A cada 3 dias a gente tem que entrar em campo e precisa dar resposta. Todo mundo quer ganhar, não é só o Fluminense, o adversário também quer. É o calendário do futebol brasileiro. Então é continuar trabalhando e melhorar em todos os sentidos. É continuar trabalhando, procurar melhorar. O Fluminense no primeiro tempo ele finalizou apenas uma vez. Né? No segundo tempo o número melhorou um pouco, acho que foram 6 finalizações, no primeiro tempo só uma. Queria entender a que se deve isso, o que você acha que resultou nesse volume ofensivo quase nulo do Fluminense na primeira etapa contra o São Paulo, que conseguiu pressionar e tudo mais. Obrigado. O São Paulo marcou bem. Nós também não tínhamos jogado pelo lado esquerdo devido que nós não tínhamos lateral. Isso aí dificultou um pouco também. Por que a gente não tinha lateral, né? Ninguém divulgou nada. Ninguém divulgou nada. Você olha o press kit lá divulgado pelo próprio Fluminense, não está dizendo nada. Que tem lesão e não está contando? Voltou a fazer isso? A marcação do São Paulo foi muito boa. Tirou os espaços. Mais uma vez, quando a gente chegava próximo da área do São Paulo, a gente se precipitou em determinadas jogadas. E ali tem que ter calma para procurar fazer a melhor jogada. Precipitamos, desperdiçamos. Talvez uma melhor jogada. O São Paulo se aproveitou, fez o gol. E é sempre bom, né? Quando uma equipe sai na frente, ela tem uma tranquilidade maior, principalmente jogando em casa. Cara, atribuir... Eu sei que o Renato não pensa só isso, tá? Mas assim, o Renato começa a se complicar pro torcedor mais fanático. O torcedor mais fanático que assiste coletiva, que vai buscar no Renato, na coletiva, uma explicação dele, ele tá começando a não querer dar. Ele nem se esforça para tentar dar uma explicação pro torcedor mais fanático ali que vai assistir coletiva. Porque você que tá assistindo um vídeo de uma coletiva comentada, desculpa, você é fanático, tá? Deixa eu só te esclarecer essa parte. Você é fanático. Se você tinha dúvida, tô te explicando aqui. Isso ainda não chega no treinador, no torcedor, mas assim, o Renato não dá explicações pro torcedor, pô. Ele vem com o mesmo gerador, ele lera toda a entrevista. Renato, boa noite. Marcos Eduardo, do canal Gato Mestre. É difícil você fazer 4 trocas, igual você fez do primeiro para o segundo tempo. Eu gostaria que você explicasse com relação a isso, se você não estava gostando mesmo do time, que o time finalizou pouco, ou foi algum diagnóstico que você viu assim com relação à mudança de esquema também. Obrigado. Não, foi mudando de esquema mesmo. O teu colega acabou de falar, realmente, eu percebi isso, nós não estávamos agredindo o adversário, estávamos sendo agredidos. Eu sempre falo para eles que é difícil fazer gol, a gente não pode ficar tomando gol toda hora, porque você tem que se expor, você tem que abrir o time, tem que começar a dar espaço para o adversário. Procurei abrir o time, coloquei o time ainda mais para frente. É lógico que o adversário sempre se aproveita dos espaços que a gente deixou, mas o time melhorou. Conseguimos atacar mais a equipe de São Paulo, mas infelizmente conseguimos fazer apenas um gol. E quando o jogo estava começando a ficar bom para a gente, teve o segundo gol do São Paulo. Ele narrou fora da ordem cronológica, né? Quando o jogo estava começando a ficar bom pra gente. O São Paulo tinha acabado de ter um gol anulado quando faz o segundo gol. Rola a bola, o Fluminense vai bem 2, 3 minutos. O São Paulo tem um gol anulado. Volta, o São Paulo faz o segundo gol. Que parte do bem é esse? Eu não estou dando desculpa, não. Eu não dou desculpa. Eu assumo sempre a responsabilidade. Mas é de se pensar. Nós estamos em 2025, século XXI, e a gente não tem uma definição por parte do VAR de uma jogada. Pelo que eu vi, estou falando pelo que eu vi, e todo mundo que estava aqui viu... Não vou comentar tanto isso, porque eu vou gravar vídeo sobre isso, tá? Agora, se o VAR tem uma outra linha, ele tem que mostrar pra gente. Não é possível que a CBF não vai mostrar o lance. Porque se for esse lance que a gente viu aqui no estádio, o Ferreirinha estava impedido. E aí eu não sei de onde que o VAR tirou e foi gol. O jogo estava 1-0. Ninguém está dando desculpa, mas é outro jogo 1-0. É outro jogo 2-0. Então a gente não entende. Toda rodada tem um problema com o VAR. Toda rodada tem um problema com algum clube.
Então, só que eu queria ver esse lance. O VAR tem que mostrar, a CBF tem que mostrar. Aí amanhã depois vai aparecer o lance. E se está impedido? Aí o São Paulo se beneficiou, o Fluminense foi prejudicado. É complicado porque, assim, novamente, eu não tô aqui pra ficar advogando contra o Fluminense, tá? Não sou esse cara que vai ser o anti-próprio clube, não faz sentido isso. Mas assim, foi o gol do Luciano era pra ter valido, né? O Padilha chuta, o Luciano desvia e se você pegar lá a regra, ela praticamente descreve a camisa. A bola bate aqui e o Luciano tá com o braço fechado, pô. A bola bate aqui, o Luciano tá com o braço fechado e era ter valido o gol. Aí, assim, fazer choro de arbitragem. Parece só choro de perdedor isso aí do Renato também, sobre a questão da... Eu tenho que rever a questão da linha, tá? Eu vou ver com calma, por isso que eu vou gravar um vídeo específico sobre isso. A questão da linha, ela me pareceu mesmo que o cara estava impedido, deram como inconclusivo e valeu a decisão de campo. Um erro não anula o outro. Mas o treinador ir para a coletiva sem ser perguntado sobre isso, para poder ficar choramingando a questão, é uma coisa 1-0, os caras tiveram um lance para reclamar antes também. Então, esse tipo de erro, às vezes, tira uma equipe de um campeonato, rebaixa uma equipe, dá um título para outra, chega, tira a vaga de alguém para a Libertadores. Rebaixar uma equipe, isso aí. Não pode. No século XXI, em 2025, a gente ter uma indecisão dessa com os equipamentos todos que eles têm. Com a reclamação dele. Fica difícil, bem difícil. Renato, boa noite. Em outras oportunidades, você já foi muito franco com relação aos focos que suas equipes tinham na temporada, né? Principalmente com relação às Copas. E o mundo conheceu também o Renato Copeiro recentemente. É possível admitir, por conta desse reinício ruim do Fluminense no Campeonato Brasileiro, que o foco agora passa a ser nas Copas, até pelo bom desempenho na Copa do Mundo de Clubes? A gente tem trabalhado em todas as competições. A gente não se descura do Campeonato Brasileiro, a gente não se descura da Sul-Americana e também não da Copa do Brasil. Então é para você ver, né? Nós não tivemos um dia para recuperar da nossa viagem. Todo mundo está tanque cheio. A cada 3 dias a gente precisa entrar em campo. Precisa dar resultado. Temos 3 competições. Então, aonde a gente vai aqui, ali não. Todo mundo quer ganhar. O Fluminense também quer ganhar. Ali na frente, se a gente achar que a gente precisa direcionar numa competição, aí é com o presidente, é com a diretoria. A gente conversa. Cara, é interessante assim, deixa eu só concluir, né? A princípio a gente procura, toda a competição que a gente disputa, a gente procura ganhar, vencer. Mas a gente sabe que quem muito quer, nada tem. O Fluminense está disputando 3 competições. Que é difícil, a cada 3 dias. Se você for ver o calendário ali, no Fluminense, desde que eu cheguei no Fluminense, nós ficamos acho que uns 10 dias, 12 dias, 15 dias talvez, sem jogar nos Estados Unidos. Se não a cada 3 dias. Hoje nós jogamos aqui, quarta-feira a gente joga contra o Internacional, a Copa do Brasil, sábado a gente joga contra o Grêmio, na outra quarta a gente joga contra o Internacional, no sábado a gente joga contra o Bahia, a gente viaja para a Colômbia jogar contra o América, pela Sul-Americana, volta no sábado para jogar, se não me engano, contra o Fortaleza. Ninguém aguenta. Só que todo mundo quer ganhar, todo mundo quer cobrar, quer que o time jogue bem, quer que o time corra e quer vencer os adversários. Fica difícil. Por isso que eu falo, não é de hoje, também não é uma desculpa, mas é uma realidade. Enquanto a gente tiver esse calendário a cada 3 dias, né, ter que entrar em campo, vai ficar difícil. E vocês da imprensa precisam entender isso. Isso a gente tem esse discurso de anos, não é de agora, não é uma desculpa, mas é uma realidade que acontece no futebol brasileiro. É interessante porque isso não é um tema para cá, né, mas todo mundo sabe, se diminuir o número de jogos, porque com mais jogos, as empresas de televisão pagam mais pelo campeonato. E, né, porque elas passam a ter mais espaço para divulgar publicidade. Então, no final das contas, mais jogos igual a mais dinheiro. Se entra mais dinheiro nos clubes, o que os jogadores e técnicos fazem? Sobem suas pedidas salariais. E aí, no final das contas, todo mundo quer menos jogos, mas ninguém quer diminuir o salário. O retrato é esse. Agora, voltando só no ponto, me parece, eu tenho a impressão de que o Renato já quer uma definição sobre isso. E que o Mário Bittencourt ainda não deu. Tenho essa impressão, tá? Queria, inclusive, ter uma forma de perguntar isso, só que o Renato não vai responder isso publicamente, né? Tem perguntas que às vezes a gente evita de fazer também em coletivo, porque a gente já sabe a pergunta do entrevistado e normalmente tem uma outra que, né, você prefere fazer. Mas essa era uma que, se eu tivesse uma oportunidade, eu falei, faz uma pergunta de graça aí pro Renato, depois você pode fazer outra. Ele fala, e aí, Renato, essa situação do poupar, você já quer, você é conhecido por isso, e o Mário, e no Fluminense a gente não viu muito isso com o Mário, e aí? Porque eu tenho a impressão de que ele quer e o Mário não autorizou ainda. Mas a impressão... Aí o treinador
ter que mudar o time, porque vocês não têm as informações que o treinador tem, esse jogador está desgastado demais, ele pode sofrer uma lesão, só que vocês não têm, daqui a pouco alguém está criticando, fulano está jogando por quê? Ou daqui a pouco você põe esse cara para jogar, daqui a pouco ele tem uma lesão muscular. Aí você tem 2 jogos para cada posição, daqui a pouco você perde um, aí tem que botar outro para jogar 7 ou 8 jogos seguidos. Mas a solução que ele tá achando também não tá funcionando, né? A gente tem 2 jogadores por posição. E hoje a gente entrou, ainda tinha um garoto da base e a gente entrou com um atacante improvisado no lateral esquerdo, né? Também não tá funcionando, né? Quer dizer, é muito difícil. É muito difícil. Se um jogador do Fluminense tivesse tido uma lesão pós-mundial e tivesse ficado metade dos jogos fora, ele jogaria a mesma quantidade de jogos que ele jogou até agora. Se o Germancano tivesse tido uma lesão que tirasse ele de metade dos jogos, ele jogaria a mesma quantidade. Jogaria um cado e depois ficaria um cado de fora. Porque ele já está poupando num nível que os jogadores jogam pelo menos a quantidade que jogariam se estivessem lesionados também. Mas é uma realidade que a gente tem que enfrentar, só que, infelizmente, algumas pessoas entendem isso e, infelizmente, outras pessoas não entendem isso. Querem ganhar, querem que o time corra, querem que o time jogue bem. É bem difícil nessas horas. Renato, boa tarde, André Neto da Rádio Globo CBN. Queria saber se a escolha de entrar com 3 zagueiros hoje foi específica para tentar espelhar o sistema do São Paulo e perguntar também sobre o Ganso, que hoje entrou de uma dinâmica melhor para o time no segundo tempo. Se com essa saída, esse vácuo da saída do John Arias, ele pode ser uma opção mais a longo prazo aí de retomada de criação desse setor ofensivo do Fluminense. Obrigado. O esquema com 3 zagueiros a gente sempre jogou bem. Nos espelhamos também no time de São Paulo. Infelizmente eu falei que nós não tínhamos o lateral esquerdo. Nós tínhamos o garoto da base, mas tem 17 anos, ele não está pronto ainda. É arriscado você colocar um jogador numa partida pesada como essa. Por onde anda o Léo Jansen, né? Porque o Léo Jansen tem 20, né? O Ganso ele faz parte do grupo do Fluminense. Ele está tendo oportunidades, como os outros jogadores vêm tendo, entendeu? Tem que rodar o grupo. Então, quem entrar em campo, não importa se está começando, independente do esquema, tem que ter a entrega, tem que ter o foco no trabalho e quem entra tem que ter o mesmo pensamento. Renato, a última aqui para encerrar. Renato, boa noite, Raio Monteiro, Jovem Pan. Nos últimos 4 jogos, o Fluminense sofreu 8 gols. Dos 8, 5 foram de bola parada, né? Cruzamento na área, mais especificamente. E aí, de diversas formas. Escanteio, jogada trabalhada e cruzamento. A que você atribui esse número tão alto de gols sofridos em bola parada? Se tem a ver com esse desgaste, pouco período para recuperação? Se os poucos treinos também não ajudam muito no sentido de conseguir arrumar alguma coisa nesse sentido? Como que você vê esse ponto do Fluminense ser tão vazado por cima? Obrigado. Tem que ter aquele... Outro bom ponto. Essa foi a última. A pergunta que eu faria, só que ninguém fez, e a pergunta do Cauã eu debati com ele, tá? É sobre gols, né? Era a segunda pergunta que o Cauã tinha também. Se tivesse pouca gente, ele faria essa. Que é, o time do Fluminense não faz gol, né? Fez hoje com o Samuel Xavier, o outro foi com o Germancano. Desde que acabou o Mundial foi só isso. Últimos 5 jogos, 2 gols. Um do lateral direito e um do atacante foi de pênalti. Qual que é a ideia? Já jogou no ataque Everaldo e John Kennedy, já jogou Germancano e Serna, Canóbio, já jogou... Todo mundo ele foi titular. Acho que só o Keno e o Paulo Baia né, não foram titulares. E aí? Qual é a solução? O ataque não é... Ah, não, o problema não é o ataque, o problema é o meio. Beleza, mas nenhum atacante fazer gol é complicado, né? Enfim, é uma das perguntas que eu quero fazer pro Renato, se o Fluminense continuar sem fazer gols. Né? Aquele foco, né, aquela concentração que a gente vinha tendo antes mesmo de ir para o Mundial. Durante o Mundial, nós estamos focados totalmente durante os 90 minutos. Eu falo por aí que a gente não pode se descuidar em momento algum, em qualquer parte do campo, porque o adversário tem sido letal contra a gente. Então a gente tem que procurar evitar que a gente tome esse tipo de gols. Mas ao mesmo tempo concordo com você, é falta de tempo para treinar, é falta de foco em determinadas jogadas, e a gente tem tomado gols. Se você for ver nos últimos 4 jogos, nós tomamos 8 gols. Basicamente, faltou um pouco de concentração para a gente, nesses gols todos. Então... E é desesperador, porque a gente vê a coletiva e o treinador não apresenta bem assim, não. Há 2 jogos atrás eu falei que a gente estava sem concentração. E agora a gente está tentando resolver isso dessa maneira. Ou não conseguimos resolver ainda, mas estamos... Não, é a mesma resposta, pô. Exatamente a mesma resposta que ele dá no jogo contra o Cruzeiro. É aquilo que eu falo. Já é difícil fazer gol. O que a gente não pode é proporcionar essas oportunidades para o nosso adversário. Ok, Renato, obrigado. Obrigado, gente. Aí, assim... É decepcionante parecer que a gente está vendo a mesma coletiva de vários outros jogos, em jogos que têm particularidades diferentes, e pior, em jogos que foram depois dos jogos que já aconteceram. Então a gente não vê nada novo, a gente não... Enfim, isso é o que mais está me tirando sono. Se inscreve, deixa o like, tamo junto, até a próxima. Valeu.